Muito bem. É muito bom estar mais uma vez com vocês no nosso programa Jesus e Saúde Mental pela TV da Mansão do Caminho. E mais uma vez, nós teremos perguntas e respostas que vocês nos enviaram e nós fomos selecionando ao longo do tempo. E aí fica a chamada que nós também possamos fazer mais perguntas. Vocês podem mandar no YouTube da Mansão do Caminho, depois que o vídeo é transmitido. Então, fica lá uma possibilidade de você fazer comentários, e nesse comentário você pode mandar sua pergunta. No chat ao vivo também é possível, mas às vezes no chat ao vivo nós perdemos algumas perguntas porque não estamos conseguindo acompanhar ao mesmo tempo. E também no meu Instagram, prof_leonardo_machado, a gente vai colocando também caixinhas de perguntas nos stories para que vocês possam enviar essas perguntas. Então, ao longo do período, a gente vai coletando essas questões sobre espiritismo, saúde mental, evangelho, e aqui estaremos respondendo. Hoje, mais uma vez, nós temos a grata alegria de receber a nossa amiga Ana Tereza, que vai estar conosco logo depois da nossa vinheta. Muito bem, muito boa noite. Seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez. A gente agradece que você possa estar aqui conosco na TV da Mansão do Caminho, que tem uma dupla finalidade. Ao mesmo tempo que a gente gera conteúdos espíritas, e isso também tem já uma ajuda por si, como nós temos um trabalho social na Mansão do Caminho muito grande, toda essa produção de conhecimento espírita acaba revertendo-se em uma ajuda social no bairro do Pau da Lima. Então, muito obrigado, Ana. Vou passar a palavra para você para que você possa iniciar nosso encontro. Uma boa noite, Léo. Boa noite, queridos companheiros aqui que estão ligadinhos na gente. É um prazer estar com vocês mais uma vez, que a gente possa ter aqui uma conversa que traga esperança e força para todos nós. Ana, nós tivemos algumas perguntas e eu vou começar com uma primeira que eu achei bastante importante. Como lidar com o sofrimento ao ver um filho fazer escolhas erradas e esse filho não aceita conselhos? Como é que a gente pode lidar? E é interessante que a pergunta, ela não necessariamente faz a pergunta de o que fazer para o filho mudar. Aí eu achei bem interessante essa pergunta da pessoa, porque ela perguntou o que fazer com o próprio sofrimento pela não mudança do filho. E aí eu acho que é bem interessante, que a gente pode aprofundar bastante a nossa postura e não necessariamente o que a gente precisa mudar para ele mudar. Isso! Nossa, essa nossa companheira que perguntou isso, eu imagino que é uma mãe, né? Ela traduz o sofrimento das mães em geral, não é? Nós, como mães, eu também sou mãe, já sou avó, não é? Você é pai. A gente tem mesmo essa responsabilidade no coração de poder ajudar os nossos filhos a darem um passo. E lá no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os espíritos contam que é como se tivesse uma pergunta para nós, pais, o que foi que a gente fez do filho confiado à nossa guarda? Então, essa pergunta nos acompanha o tempo todo. E, claro, todos nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, que os nossos filhos se desenvolvam. Mas acontece que os nossos filhos são consciências livres. E eles vão utilizar essa liberdade de acordo com o seu nível de amadurecimento. Então, é possível, e é o mais comum, que eles façam caminhos totalmente diferentes das nossas expectativas. E a gente precisa poder manter o nosso coração confiante e entender que aquilo faz parte do processo de crescimento deles. E aí eu gostaria de mostrar para vocês esse livro aqui, ó, Rumo Certo, não sei se aparece o título, que é um livro de Emmanuel, e tem um texto feito para a gente, que é mãe aflita, pai aflito, que é o capítulo 47. Esse livro chama-se Rumo Certo. Olha o nome, Rumo Certo. Então, capítulo 47, o título é Nossos Entes Queridos. Não é? Não é pra gente? Então, quando você me pergunta assim, o que fazer com o meu sofrimento, é uma coisa lá e cá. Então, lá e cá. Como assim?
A gente precisa poder olhar para os nossos filhos entendendo que ali tem um espírito em processo de amadurecimento. Ele está nosso filho por enquanto. Nós somos tutores, digamos assim. Mas ele não foi sempre seu filho, nem vai ser sempre seu filho, né? É durante um tempo que ele é seu filho. Então, esse tempo que você está junto com seu filho é um tempo de crescimento para você e para ele. Então, a pergunta boa é, esse momento do meu filho, tão difícil que eu olho, né? Porque ele não está trilhando um caminho que vai levar a bons lugares, mas aonde esse caminho que ele está escolhendo me toca no sentido, o que eu preciso melhorar aqui, modificar aqui, diante dessa escolha que é dele. Então, a gente vai desenvolvendo do lado de cá respeito, a gente vai desenvolvendo paciência, vai desenvolvendo a fé, vai desenvolvendo a serenidade. Então, a gente vai desenvolvendo um lugar de estar junto, mas não ser conivente com aqueles caminhos. Junto de que jeito, né? Junto ali para escutar, junto para manter o diálogo, não se afastar. A gente pode não concordar, mas não deixa de ser mãe. Então, como é que a gente pode estar junto? Então, diz aqui o nosso querido Emmanuel para a gente, né? Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim que a nossa ternura pode traçar caminhos para os entes amados, mas diante deles, silêncio, carinho respeitoso, e se quisermos auxiliar, orar por eles, e entender que só Deus sabe, no íntimo de cada um, aquilo que mais convém ao crescimento e à felicidade de cada um. Então, o que você pode fazer com a sua preocupação? Oração, para você se pacificar e poder suportar e sustentar esses momentos junto do seu filho. E por que é importante isso? Porque se você adoece, menos condição de ajudar você vai ter. Então, aprender a cuidar-se, aprender a sustentar esse lugar de cais do porto, porque os filhos são barquinhos, né? Mas a gente é o cais do porto, a gente não sai do lugar. Os barquinhos vão, volta tudo furado, estrupiado, mas vem para o cais do porto para poder, não é, consertar e continuar a seguir viagem. Então, estamos juntos de você e a providência divina também. Há uma música de dois pernambucanos chamados Flaira Ferro e Igor de Carvalho, que foi gravada, tem versões no YouTube que você consegue encontrar Flaira Ferro junto com Chico César, uma música chamada Suporto Perder. E a música é preciso ampliar a ciência do que é ser feliz. E aí ele fala na perspectiva de eu tenho suporte, eu suporto perder. Interessante suportar que você usou, porque de fato nós temos não que gostar da perda, não gostar, porque não deixa de ser uma perda quando eu ensino, quando eu faço, não só ensino verbalmente, mas quando eu faço e meu ensinamento vem com uma ação que acaba se tornando uma referência para meu filho, para minha filha, quando ele acaba seguindo algo que ele aparece um tanto quanto rebelde, não deixa de ser uma perda, né? Uma perda, no sentido que eu perdi uma batalha para as influências, para as referências do mundo e não consegui ser essa referência, né, que eu gostaria tanto que se tornasse como balizamento. Então, acho muito interessante ampliar a ciência, ou seja, a sabedoria, a sapiência, e, ao mesmo tempo, também a ampliação do que a ciência médica, do que a ciência psicológica vem entendendo sobre o que é ser feliz. E a felicidade envolve não só o filho que conseguiu escolher bem, digamos assim, mas também suportar a perda que vem das escolhas ruins, né? Dos filhos e dos parentes, das pessoas queridas. Aí, me lembro da Joana de Ângeles, mas não como Joana de Ângeles, né? Ela se colocando como um espírito amigo em um Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens que, sinceramente, eu acho uma das mais sintéticas e bonitas, que se chama A Paciência, em que ela começa: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E no segundo momento ela vai dizer: a paciência é uma forma de caridade.
Em geral, a gente imagina que ter paciência é ser passivo. E aí, é interessante aliar a palavra paciência a essa ciência do que é ser feliz, ampliada, que envolve um suportar. E suportar é uma ação, né? Nossa alma é inquieta, ela não suporta perder em geral. Ela é uma alma que precisa ganhar, ganhar, no sentido de ter prazer sempre, né? Ter gratificação sempre. Então, paciência é uma caridade, paciência é uma ação, né? Uma caridade para com o tempo do outro. Nessa perspectiva, eu queria deixar nessa reflexão, que eu acho que é uma resposta, uma pergunta, né, muito importante. Uma leitura de um livro chamado Ave Cristo, também de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier também, porque ali é um exemplo, né, de um espírito que suporta perder de uma maneira muito paciente, muito resignada, e para uma paciência que suporta mais e que se transforma numa resignação mais profunda, tem que ter fé, né? A fé, ela consegue ampliar esse horizonte, ela consegue ampliar a ciência do que é ser feliz, porque ela envolve a percepção de que às vezes a dor é alguma bênção. Não que a dor seja uma bênção, mas que ela traz alguma consequência que pode se tornar um aprendizado, e o aprendizado, então, é uma bênção. E esse espírito, né, ele queria ajudar, queria salvar, na verdade, o filho dele, porque a gente está falando aí de maternagem ou paternagem. Geralmente a mãe consegue entrar mais facilmente na maternagem e o pai, às vezes, na história da humanidade, às vezes nem se torna pai, ele se torna um procriador, mas ele não consegue paternar. Mas quando um espírito consegue entrar nessa capacidade de maternar ou paternar, ele tem esse cuidado, né, de querer ajudar. E o quinto varro, então, reencarna, e o filho dele, o Tassiano, ele tem que ficar, ele veio reencarnar para tentar ajudar o Tassiano. E é interessante que, enquanto o quinto varro, ele foi uma vida toda de resignação. Obviamente que, provavelmente, né, você que está nos assistindo, não é um espírito do quilate de quinto varro. Provavelmente, né, porque são espíritos diferenciadíssimos. Nós não somos, pelo menos eu não sou, a Teresa aqui não se coloca nessa postura, mas são pessoas, são trajetórias que nos servem de inspiração, de modelagem, né? De modelagem. E nessa modelagem, o quinto varro só consegue salvar o filho das escolhas erradas depois que ele reencarna como uma criancinha que acaba sendo adotada pelo Tassiano, e a criancinha se chama Quinto Celso. E só consegue, depois que essa criancinha se torna um adolescente, cuida do Tassiano já totalmente esquecido da vida romana e pelos familiares romanos, já colocado ali numa arena de sacrifício dos cristãos, ele que odiava o cristão, ele que odiava por causa da vaidade romana, um espírito muito inteligente, um espírito que tem uma vida até muito reta, do ponto de vista de moralidade, mas um espírito muito vaidoso no orgulho romano de ser superior do que as outras classes. E no final das contas, ele só muda mesmo quando está ali Quinto Celso e outros cristãos, e ele sendo morto como se fosse um cristão, e ele consegue ver a resignação do Quinto Celso, consegue ver a resignação dos cristãos. É simbólico, porque nós hoje não temos essas arenas de sacrifício, mas eu estou falando de espíritos que suportaram perder, às vezes mais de uma existência, suportaram dar a própria vida. Então, se a gente está pensando numa forma reencarnacionista, de forma ampliada, eu acho que foi muito feliz, Ana, a palavra suportar, né? Porque tem tudo a ver. Suportar isso, suportar essa angústia. Eu também queria completar, tem um texto muito bonito no livro Espírito de Verdade, capítulo 47, Vigília Maternal. E quem escreve esse texto é a Anália Franco. E ela dá um conselho tão bonito. O texto todo é um conselho para as mães. Da gente se manter firme, da gente manter suportando, né, essas escolhas diferentes, porque tem uma coisa acontecendo com os nossos filhos, uma coisa chamada amadurecimento. E cada espírito tem um tempo para poder absorver o que a gente ensina e tornar isso que absorveu em atos.
em movimentos. Qual é o tempo que cada um leva para poder receber o que o pai e a mamãe dá e traduzir isso em comportamento? Cada espírito vai levar o seu tempo. E tem uma coisa assim, Deus não se equivoca quando escolhe essa mãe ou aquela mãe para ser mãe ou pai de um espírito. Então, essas combinações são perfeitas. Então, não desistir de investir, de orar, de continuar junto, de aconselhar, de ser o suporte, de estar ali perto, não desistir, porque você é a mãe escolhida por Deus para ajudar esse espírito a dar um passo. Não é para dar todos os passos, um. Se esse espírito der um passo no seu processo de transformação espiritual, está tudo bem. Então, a gente fica esperando também que os nossos filhos saiam dessa encarnação show de bola, e não é assim, né? Cada um vai poder dar o passo possível dentro do seu processo. E é por isso que a gente não pode comparar os filhos entre eles, porque cada filho tem o seu processo individual e singular de amadurecimento, de crescimento. Então, você mãe, você pai, Deus conta com você. Então, jamais se afastar, sempre encontrar caminhos de aproximação, mesmo que seja aproximação por telefone, por mensagem, mas não saia de perto, porque seu filho vê e olha para você como uma referência e uma inspiração também. Hoje, confiar em alguém é muito difícil, principalmente para casar e edificar um lar. Que pergunta boa! Ela, inclusive, já afirmou, né? E aí perguntou, eu entendo essa afirmação de que é muito difícil confiar em alguém para casar, a ponto de casar e formar um lar. É interessante, formar um lar, né? A pessoa não está preocupada em casar e rapidamente desformar aquele casamento. Ela está preocupada também em formar um lar. Quer dizer que a gente pode casar e não formar um lar, né? Então é uma pergunta bem interessante, né? Ela pergunta o que fazer, né, nesses dias de desconfiança, nesses dias de relacionamentos muito instáveis, né, muito periféricos, às vezes eventualmente superficiais. Como fazer, Ana? Então, os cientistas sociais, né, estão contando para a gente que os nossos laços contemporâneos são muito fluidos mesmo, muito descartáveis, né? Joana de Ângeles também fala disso no livro Luz nas Trevas. Ela fala desse momento que a gente está vivendo, que tudo é muito fácil a gente trocar, né? A gente descarta funcionário das empresas, descarta, né, trabalhos, lugares, pessoas, coisas, como se não tivéssemos muitas raízes. E aí a gente está vivendo tempo com falta de raiz, né? E a gente foi escolhendo esse caminho com uma sensação de que ser livre é isso. Quanto menos raiz, melhor, né? Quanto mais fluido, quanto mais eu puder experimentar milhões de coisas ao mesmo tempo, melhor. E foi se entendendo que ser livre é isso, eu poder experimentar tudo quando eu quiser, e é isso aí, né? E eu acho que a gente está começando a entender que esse caminho, que tinha cara de liberdade, nos escravizou. Porque ficamos escravos do desejo, ficamos escravos dos bens materiais, ficamos escravos do poder. Então, esse caminho de achar que sem raízes a gente seria mais livre, ao invés de trazer para nós isso, trouxe para nós um outro lugar de muita ansiedade. Eu nunca vi tanta gente com diagnóstico de ansiedade, pânico, porque a falta de raiz faz isso. A gente se sente sem lugar facilmente, o nosso lugar é totalmente instável, né? Então a gente vai se pendurar onde? Se não tem raiz, né? Onde a gente vai se assegurar? Aí a gente procura asseguramentos externos. Aí a gente acha que é um emprego público que vai dar o asseguramento. Aí a gente acha que é título que vai dar asseguramento. A gente acha que é a quantidade de dinheiro no banco que vai dar asseguramento, ou um bem imóvel que vai dar asseguramento. A gente fica doido procurando asseguramentos sem entender que o asseguramento que a gente busca não é esse. O que a gente busca é raiz. A raiz ajuda a gente a entender para onde a gente vai e para onde a gente pode voltar. Então, nós estamos vivendo momentos de descobrir onde é que estão nossas raízes, né? Onde a gente está enraizando a árvore da nossa vida, né? Então, quando você me pergunta assim, pergunta para a gente aqui,
Como é que eu posso confiar em alguém? Como é que eu posso formar um lar em tempos que está tudo tão fluido? Então, eu diria assim, vamos buscar enraizar você, eu acho que isso pode te ajudar bastante. Porque senão você está com todo mundo procurando asseguramento externo a você. Né? Então, o nosso asseguramento não pode ser no corpo, não pode ser nos títulos, não pode ser nos cursos que a gente faz, porque tudo isso a gente pode perder. Então, onde é que está esse asseguramento, esse enraizamento que a gente pode fazer? É um enraizamento espiritual, de espírito que sou, transitório nessa vida corpórea, mas eu sou imortal. Então, eu preciso me entender como um espírito imortal. Isso é tão diferente, porque quando eu me entendo como espírito imortal, eu vou olhar para as minhas experiências corpóreas, não de modo banal, que tudo pode se romper a qualquer momento. Não, tudo é oportunidade de crescimento. Aí, casamento tem um significado diferente, uma profissão tem um significado diferente, ter filhos tem um significado diferente, porque tudo vai estar a serviço da minha transformação moral. Então, tudo vai se tornando sagrado. Porque o enraizamento, ele vai dando sacralidade para as nossas escolhas. Né? Não é qualquer escolha. Tudo significa muito. Então, quando você me pergunta, caramba, como é que eu vou me entregar no mundo que está tudo tão solto? Então, não dá para a gente esperar o mundo se enraizar para a gente poder ficar bem. A gente vai se enraizando, sabe? A gente vai se apoiando, se estruturando, criando suportes nessa conexão conosco e com Deus. Porque aqui no nosso coração, quando a gente fala eu, aqui está Deus. O reino dos céus está dentro da gente. Então a gente se encontra com o nosso Criador, porque nós somos filhos de Deus, temos a semente de Deus no coração, não é? Quanto mais eu sou respeitoso com a minha essência, quanto mais eu sou fiel a quem eu sou, mais eu me conecto com essa essência divina. Esse é um bom lugar para a gente sentir proteção espiritual, para a gente desenvolver a fé em Deus, para a gente se sentir protegido e acolhido por Deus. Dá um exemplo assim meu para vocês, né? Nos meus momentos de muita tristeza e de muita dor emocional, eu tinha a impressão assim que, meu Deus, essa dor não cabe em mim, é muito maior que eu. E aí eu fui entendendo que é verdade, uma dor existencial, a gente tem essa sensação que a gente está tão encolhido, tão pequeno, que a dor ela é estratosférica, parece que a gente vai morrer de tanto que dói. Né? E o que a gente precisa nesses momentos? A gente precisa se sentir pequeno diante de Deus. Então, eu ia para um lugar que eu sentisse a grandeza de Deus. Tipo assim, tem palmeiras aqui perto da minha rua. Então, eu encostava as costas nas palmeiras e eu olhava para o céu. Aquela palmeira enorme, assim. E aí, isso me dava descanso emocional. Ou eu ia para a beira do mar e eu via as ondas em sequência, olhar aquele horizonte sem fim quando o mar encontra com o céu. Aquilo também me dava ar. Ou ia para um lugar de muita montanha e via aquela montanha grande, imensa. Aqui perto da minha casa tem um Cristo Redentor. Ou eu ia olhar o Cristo lá em cima, na ponta da montanha. Eu conseguia respirar. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês, não estou dizendo que vocês têm que fazer igual, mas eu quero dizer, quando você faz experiências até corpóreas de que você é filho, tem algo muito maior que Deus, aí você pode entregar a sua dor para esse grandão que Deus é. Eu sou pequeno, Deus me ajuda a segurar isso. Me dá aqui seu amor, me ajuda a sustentar esse momento que está demais, está pesado demais para mim. Aí a gente respira assim, ó. Aí a gente vai se serenando, a proteção espiritual vem, os espíritos amigos vêm, e a gente, nessa conexão com a natureza, não tem como não sentir Deus. Então, casar nesse sentido passa a ser secundário, entende? Porque essa confiança em você já está valendo. Eu não estou querendo dizer com isso que você não pode casar, que não precisa casar. Eu estou dizendo que essa segurança, em vez de estar fora, você vai procurar ela aqui. Na música Há Tempos, do Renato Russo, da Legião Urbana, ele finaliza dizendo que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem.
nessa perspectiva que você estava falando, de fato, quando nós aprendemos algum tipo de disciplina, nós ficamos mais libertos, né? Porque não nos deixamos escravizar por essa temporalidade. E por isso que Paulo de Tarso nos recomendava que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. A gente pode... Porque nem tudo leva ao crescimento, né? Nos dá autonomia, nem tudo nos dá liberdade, muitas coisas nos escravizam. Então, nessa fluidez dos relacionamentos, nessa superficialidade de muito relacionamento, muitas vezes nós ficamos escravizados, né, por essa fluidez. Então, é interessante nessa centralidade que você falou. Eu lembrei de um livro, Animismo e Espiritismo, que aparentemente não tem nada a ver, do Alexandre Aksakov, o russo, que ele vai jogar uma palavra assim, individualidade e personalidade. Então, ele vai dizer da persona, obviamente depois Jung vai falar bastante dessa persona, mas escreve antes do Jung, né, em 1890. E aí vai dizer assim, a persona, remetendo à máscara dos gregos, né, a máscara dos atores gregos, significa uma personalidade. Então, durante a existência, nós temos personalidades. Então, a personalidade Ana, a personalidade Léo, na próxima existência, outras personalidades, ou seja, nós nos revestimos da cultura, do ambiente, daquele momento, mas algo em nós permanece, que ele faz o jogo da palavra com a individualidade. Então, essa individualidade seria essa centralidade imortal, né? Seria, então, o que a gente pode chamar de uma permanência na impermanência. Então, dentro, ou a imanência dentro da impermanência, a gente também pode usar essa palavra, dá uma sensação de certa segurança, né? De que, enfim, a gente tem valores que podem transcender a necessidade de estar com alguém para ser feliz. Porque, eventualmente, em algumas existências nossas, a gente precisa passar por algumas situações de uma maior solidão física, há um jogo de palavra de solitude, solidão, ou seja, de uma certa ausência desse companheirismo matrimonial. Mas, e inclusive na própria existência, existem às vezes momentos de uma ausência de um companheirismo matrimonial por N motivos, porque às vezes o outro é que se modifica e você permaneceu com o mesmo desejo ou com o mesmo ideal. Então é interessante a gente transcender essa perspectiva da como construir um lar, né, externo, e perceber que primeiro a gente precisa construir a coisa interna, né? Um lar aqui, ó, um lar aqui. Senão fica muito... Porque vão acontecer perdas, e essas perdas podem ser físicas, né, perdas mesmo da morte, ou perdas de mudanças, porque o outro mudou, né? Aí eu queria também pensar nessa seguinte: apesar dessas dores, né, dessas inquietações, dessas desconfianças, porque a desconfiança, se eu pegar uma perspectiva psiquiátrica, beira o que a gente chama de paranoia, né? Tudo. E a paranoia, no final das contas, é um grande sinal de que nós nos achamos grandiosos demais. Porque, veja, está delirando de que está todo mundo olhando para mim, é um delírio de grandeza. Eu sou muito importante, né? Muito importante, porque, no final das contas, trata-se dessa persona fragilizada, né, que acha que tudo diz respeito a ela, né? Então, eventualmente, veja, uma dificuldade de relacionamento, etc., não é porque você não presta ou porque você é imprestável. Não diz respeito a você. Às vezes diz respeito ao outro. O outro é que, às vezes, precisa amadurecer para estar com você, ou vice-versa. Então, tem essas características que é importante a gente lembrar para que as dores da vida não façam um endurecimento. Aí eu queria lembrar também o Renato Russo, ele diz assim na música Um Dia Perfeito, que é o Descobrimento do Brasil, Ana, um CD da Legião Urbana, que é totalmente diferente dos outros, no sentido de ser um CD mais intimista, mais ainda, porque ele fala assim: antes eu achava que a gente ia mudar o mundo pela revolução, etc., mudar o Brasil.
E aí eu fui percebendo que era uma revolução mais interna, né? E aí o descobrimento do Brasil tem essa pegada mais psicológica, é interessante. O descobrimento do Brasil, o descobrimento da intimidade, e aí ele fala assim, um dia perfeito. Nesse dia perfeito, ele vai dizer assim, não vou deixar me endurecer, porque eu acredito nos meus ideais. Podem até maltratar o meu coração, mas o meu espírito, ninguém vai conseguir mudar. Se a gente fizer um paralelo com o que você estava dizendo, na perspectiva, eu acredito nos meus ideais. Quais são os ideais que eu estou me afixando? Eu estou me enraizando. Como às vezes os ideais são muito soltos, né? Aí eu perco realmente esse reenraizamento, eu perco de mim mesmo, né? E aí eu acabo deixando meu coração embrutecer. Eu fico muito desconfiado. É que eu vou para a defesa, né? Para a defesa do né? Então, eu acho interessante essa perspectiva que você traz. Passo para outra, ou tu queres ampliar? Vamos embora. Nessa questão do enraizamento, que a gente levou aqui, você levou da fé, a pessoa pergunta como usar a fé no tratamento da ansiedade. Então, você trouxe 2 pontos, assim, muita ansiedade. Muita ansiedade é provocada, inclusive, por essas questões relacionais, por essas transições, por essas perdas, por essa sensação de solidão. Então, tem tudo a ver com essa questão, como usar a fé também para lidar com as ansiedades da vida, as mudanças da vida, né? Então, aí a gente precisa entender um pouquinho de ansiedade, você sabe explicar até mais do que eu, mas eu entendo a ansiedade como um fenômeno temporal, né? Temporal no sentido de como a gente experiencia o tempo de viver. Então, a ansiedade, ela nos retira do momento presente e nos leva para um momento que eu não estou lá corporalmente, mas eu estou lá na minha cabecinha. Então, eu vou para lá numa tentativa de poder controlar. Eu vou para lá para o amanhã, para o depois de amanhã, para o dia tal, para o dia X, Y, e às vezes eu imagino o pior para ver se daqui até lá eu consigo encontrar estratégias de defesa, de controle, para que o lá eu possa aguentar. Então, a ansiedade, ela é uma experiência dolorosa, aflitiva, né? A gente não dorme, não come direito, é uma aflição muito grande, mas ela se baseia no seguinte princípio, de que eu não confio em mim o suficiente para lidar com o lá quando o lá vier. E o lá, ele não acontece no mesmo contexto do agora. Quer ver? Olha só. Fui fazer uma cirurgia do meu olho. Fui fazer uma cirurgia de catarata. Me preparei toda, morrendo de medo, porque minha mãe ficou cega quando fez a cirurgia dela. E eu estava com muito medo de fazer essa cirurgia, meu Deus do céu. Até que um amigo meu falou assim, calma, a sua mãe é sua mãe, você é você, seu olho é seu olho, o olho da sua mãe é outro. Mas até a minha cabecinha me autorizar a ficar calma, eu demorei. Eu imaginei 350 milhões de coisas nessa cirurgia, me imaginei cega, e com ansiedade pura. Me preparei toda para a cirurgia, o que aconteceu? A cirurgia não aconteceu, teve um problema com a lente e não aconteceu nada. Eu sofri uma semana inteira por um contexto inesperado. Não aconteceu nada do que eu imaginei, não aconteceu a cirurgia e eu fiquei com aquele sofrimento na mão desnecessariamente. E aí a gente vai pensando assim, quando a gente pensa em ansiedade, eu sempre estou me trabalhando para isso, a ansiedade é uma estratégia inteligente do nosso cérebro, eu penso, porque ele quer nos retirar do agora. O agora está difícil. O agora é o quê? Eu só posso me entregar e eu não sei como é que vai ser amanhã. O quanto que eu posso me entregar para o agora? Então, quando você pergunta sobre a fé, faz todo sentido. Porque a fé é uma experiência de presença. Fé é confiança. Fé não é crença. Fé é confiança. Então eu me entrego agora, ao que está aqui diante de mim agora. E o amanhã, eu vou me entregar quando amanhã chegar. Então, quando eu começo a fazer oração, que é uma das maiores estratégias, né? Os maiores recursos, melhor dizendo, de fortalecimento da fé, eu vou aos poucos entendendo o seguinte, nós não temos possibilidade de controlar todas as variáveis. Não tem mesmo. Nós somos gente, criatura, pessoa,
humana, espírito, em aprendizado. Nós não temos condição de controle. Então, a vida é arriscada mesmo. E faz parte da vida adulta a gente entender que esse risco, ele, inclusive, é condição de amadurecimento. Porque se nós tivéssemos uma vida já toda planejada, já toda estrategiada, não haveria crescimento. O crescimento vai se dar exatamente no nosso encontro com os desafios. Com o que a gente vai fazer para poder lidar com o que virá. Então, não é no controle que a gente cresce. Pelo contrário. O controle é a evitação do crescimento. A gente cresce na confiança. Então, o que eu posso hoje? Hoje. Então, eu vou cuidar de mim hoje, agora, nesse momento. Então, fé é tudo de bom nesse momento, né? Uma fé raciocinada, viu, gente? Não é fé fantasiosa, não é uma fé cega, né? É uma fé que cuida de si. É uma fé em que eu faço o que está ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance é uma questão de fé. Eu me entrego. Eu me lembrei aqui de um filósofo, Søren Kierkegaard, um dinamarquês, que ele diz assim, que nós somos cavaleiros da fé. Porque a vida é um salto no escuro. É um salto de fé. Então, fé não é eu controlar tudo, eu tenho fé. Não. A fé é quando eu aposto, eu confio, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. Eu vou dando a mão para o mistério. Eu costumo dizer assim, Ana, que a fé é uma certeza incerta. Pode ser. É verdade. Nessa perspectiva, eu vou trazer outra pergunta, que é o seguinte. Existe alguma fase da vida na qual é mais difícil a gente lidar com o self? Alguma fase que traz alguma dificuldade a mais, né? Dentro dessas ansiedades, né, que você falou, inerentes à vida, inerentes ao reencarnar, e na verdade inerentes ao existir, né, no sentido de existir espiritualmente falando. Sempre existe algum, porque nós não temos a sapiência de Deus, né? Nós não estamos em Deus, né? Essa plenitude seria Deus está em nós, como Ele está, mas nós estarmos também em Deus, como Jesus o estava. Aí a gente tem essa plenitude que é uma fé certa, né? Uma fé de certeza, porque está lá conectado, que nós não temos nem como saber, não temos uma idealização, né? E na nossa etapa da vida existem muitas mudanças. Então, não, Ana, vou passar para você, mas eu só vou chamar mais uma vez o pessoal, dizendo que eles podem fazer perguntas, pode ir lá no nosso Instagram, _Leonardo_Machado, botar aí no chat ao vivo, mas no chat ao vivo às vezes se perde, e pode colocar também no YouTube. Qual é a fase mais difícil de lidar com o self? Ai. Eu esqueci de dizer uma coisa, eu já vou responder essa do self, mas eu gostaria de falar mais uma coisa sobre ansiedade, que pode ajudar alguém, né? Assim, como na ansiedade eu fico no futuro, não estou aqui no presente, eu vou muito mais para o pensamento do que para a ação. Eu vou muito mais para pensamentos recorrentes do que lidar com o que efetivamente está acontecendo. Então, uma coisa boa que a gente pode fazer por nós é trazer essa energia mental para o corpo. Isso ajuda muito a ansiedade ceder um pouquinho. Não estou dizendo que é resolução total, mas você pode fazer isso já. Então, fazer exercícios respiratórios ou exercícios corporais. Vai para a sua academia, vai cuidar das plantas da sua casa. Usa seu corpo como continente dessa energia imensa que você está produzindo. Traz para cá. Traz para sua mão, para o seu braço, para o seu corpo. Mas não vai comer. Porque muita gente resolve a ansiedade comendo. Vai comer uma caixa de chocolate, isso não resolve. Isso vai manter você ocupado, mas você não está resolvendo a sua ansiedade. Você não está cuidando da ansiedade. Você está tapando a sua ansiedade. Bebendo, comendo, você está botando uma tampa na ansiedade. Eu estou falando de outra coisa. É transformar essa energia mental em alguma coisa corporal que te ajude a dissolver. E quando você terminar esse seu trabalho corporal, você vai se sentir um pouco mais presente, porque o corpo ajuda o espírito a ficar presente na encarnação, né? Então, traz para o seu corpo, vê o que você pode fazer para pé no chão, sabe?
que pode te ajudar a tornar essa energia desse pensamento acelerado em algo que possa seu corpo dar conta. O nosso corpo é para isso. Ele é um grande contensor, né? Utiliza ele é mestre em cuidar das nossas energias, né? Então, sobre a ansiedade, eu tinha esquecido isso. Sobre o self, eu acho que na adolescência é o momento mais crítico. Não que não haja outros momentos. Mas o que acontece? O espírito, quando ele reencarna, quando ele começa a sua aventura reencarnatória lá na concepção, ele não está inteiro na encarnação no que diz respeito de toda a sua consciência e nem do que ele veio fazer aqui. À medida que ele vai beber, criança, que ele vai crescer, ele vai encarnando, digamos assim. Então, aproximadamente em torno dos 7 anos, né, então Leon Denis vai dizer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é como se fossem setênios que a gente vai visitando, né? Então, aos 7 anos aproximadamente, tem um grande enraizamento. Não é à toa que por volta dos 6, 7 anos a gente tem tanta clareza sobre ler e escrever, né? E porque nós temos cognitivamente essa condição e porque o espírito está mais presente aqui do que na vida anterior, do que na vida espiritual, de onde a gente vem. Vamos imaginar 7 anos depois, em torno dos 14, é um outro momento de virada. E aos 21, mais uma. E assim vai, 21, 28, né? E assim a gente vai se enraizando cada vez mais. Então, na adolescência, em que a gente não tem muita clareza de quem a gente é. Então, o self, que é esse eu mais profundo, né? A gente tem dificuldade de conectar com ele, até a gente poder se entender, esse espírito que está aqui numa grande jornada curativa, evolutiva. Então, eu imagino que na adolescência seja o momento mais crítico, mas eu não tenho assim nenhuma verdade sobre isso, são minhas observações de atendimento de pessoas em que eu entendo que é a fase mais difícil, em que a gente não sabe nem se a gente é isso ou aquilo, não sabe nem se o nosso nome é esse mesmo, e assim por diante. Oportunamente eu perguntei, Ana, para o próprio Divaldo Franco, que foi médium do livro Temas da Vida e da Morte, do Filomeno de Miranda, em que ele trata essa questão dos 7 anos e vai falar dessa vinculação que você trouxe do Leon Denis também falando, porque algumas vezes as pessoas acham que a reencarnação ela se finaliza, o processo reencarnatório com 7 anos de idade. Mas não, ela se finaliza no momento da concepção, na verdade, do parto, né? Ela inicia no momento da concepção, ou seja, da fecundação ali do óvulo pelo espermatozoide, você forma o zigoto, tem ali o início da reencarnação. E o processo energético, ele se finaliza quando a gente tem um parto. Mas com os 7 anos, existe como você colocou, o espírito está mais, é como se fossem travado, né? Ancoragem, uma vinculação energética maior, né? E foi mais ou menos, eu perguntei, Divaldo, quando eu li essa informação, me pareceu isso. E ele falou, foi bem isso que o espírito Filomeno de Miranda nos quis dizer. De fato, existe assim, não existe como a gente dizer qual é a mais, né? E todas as nossas etapas da vida, elas trazem desafios, muitos desafios. Como você já falou da adolescência, da infância, aí eu vou trazer uma outra etapa, não que seja a mais, mas que também traz desafios, que é o envelhecer. O envelhecer traz muito mais desafio do que a gente imagina, porque talvez nós tenhamos uma visão um tanto quanto romântica ou idealizada do envelhecimento como sabedoria, e muitas vezes não é. O envelhecimento muitas vezes traz uma sensação de muita perda, e essa perda de identidade parece que os processos da adolescência voltam ali no momento do envelhecimento. E até o dizer popular às vezes fala assim, poxa, mamãe está fazendo as coisas que fazia antes. Às vezes o processo de adoecimento, de Alzheimer e demências é o responsável por isso. Mas é muito idosos que não estão com um processo de demência, mas falam assim, eu não tenho mais idade para isso, né? Não tenho mais paciência para isso, ou seja, aquele controle que a vida adulta deu, né? Aquele controle superegóico, aquele controle do córtex pré-frontal mesmo,
e que na adolescência ele ainda estava se formando esse controle, do ponto de vista de neurociência, a grande diferença do cérebro da adolescência para a infância são os controles do córtex pré-frontal. Né? Do ponto de vista de psique, a gente poderia falar assim, o controle do superego, né? Mas do ponto de vista de cérebro, seria mesmo o controle do córtex pré-frontal. E no processo do envelhecimento, há uma mudança estrutural do cérebro também, né? Bem, eu estou falando da parte biológica, mas essa mudança estrutural, ela diz respeito a uma mudança no psiquismo, né? Uma mudança que eu queria traduzir, por exemplo, com uma fala, que às vezes quando a gente encontra, assim, lembrei aqui de uma pessoa com 90 anos, que me disse assim, o mundo que eu vivia não é mais o mesmo, então não estou mais no mundo. Olha quantas perdas, né? As pessoas, minhas amigas, não estão mais aqui e eu não estou mais na minha casa. Então, só que ela tinha fé, e não era uma fé espírita, era outro tipo de fé. Então, ela acabava com essa fé não fazendo nenhuma ideação de suicídio, mais ativo, né, de planejamento, mas tinha uma certa sensação passiva, do tipo, por que eu estou vivendo ainda? Por que Deus não me leva logo? E aí eu chamo a atenção que o suicídio, ele tem dois grandes picos ali, né? A fase de adulto jovem e a fase da velhice, do idoso. É um momento de muito risco para suicídio. Só que o suicídio no idoso é muito mais planejado, muito mais pensado, porque passa por esses processos de muita dificuldade. Então, é interessante a gente pensar que nessa fase da vida, a gente vai fazer instintivamente, automaticamente, releituras de todo o processo do viver, de todo o processo como foi, como se fosse um balanço, né? E nem sempre esse balanço dá uma sensação de tranquilidade, às vezes dá uma sensação de ansiedade, às vezes a proximidade da morte. Vamos pegar aqui não que o idoso vá morrer e o jovem não vai morrer. Às vezes acontece o contrário, mas vamos supor, se eu chegar lá aos meus 60, meus 70, quer dizer que minha vida está mais perto do final dessa existência do que agora, né? Então, do ponto de vista eu tenho mais passado que futuro, né? Do ponto de vista individual, essa é uma verdade. E aí, às vezes, eu queria fazer essa outra questão para o público espírita. Às vezes vem aquele balanço, será que eu cumpri certo minha reencarnação? Será que eu fiz meu projeto reencarnatório? Será que? Será que? E às vezes as pessoas fizeram, né? Eu tive contato esse final de semana no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba, e achei muito interessante, eu posso contar a história, que é um senhor notável, assim, dedicou, assim, boa parte da vida dele à divulgação espírita, né? E é muito engraçado, bem autêntico, e ele falou assim para mim, que o tema todo, é por isso que eu deixei você falar mais sobre ansiedade, porque o tema todo que eu falei nesse final de semana foi ansiedade e resignação. E aí eu deixei as tuas contribuições. E aí ele falou assim, brincando, ô Léo, o pessoal dizia que quando eu ficasse mais velho, eu ficaria mais tranquilo. Rapaz, eu tô achando mais ansioso, eu tô mais inquieto, né? E é curioso que caminhando assim, andando de uma cidade para outra, no interior da Paraíba, foi bem interessante, Ana, porque eu saí aqui de Recife e fui para o sertão de avião, mas é um avião muito pequenininho, era um que a gente chama de teco-teco, ou meu Deus. turbo-hélice. Então, foi um exercício de fé, um exercício de fé, isso aí. Muito interessante. E na ida de uma cidade para outra foi de carro, mas aí teve um acidente de duas carretas, uma carreta estava com tijolo, outra carreta estava com gado, aí foi difícil, teve que ter aí atrasou 1 hora e ele começou a ficar inquieto, e aí foi bem interessante que ele, rapaz, eu vou saber o que é, aí desceu, aí perguntou para um, aí quando ele soube o que era, que foi ele que trouxe essa informação, ele ficou um pouco mais tranquilo, para exemplificar a questão da cognição. Ter resposta, às vezes, tranquiliza, mas parcialmente. E aí, o que é que ele fez? Olha, fica aí que eu vou andando. Aí, pronto. Foi andando, porque ia ter um momento do sinal, né? E aí, o sobrinho dele falou assim, tio é engraçado, ele é inquieto demais. Ele é uma alma, assim, ativa, sabe? Proativa. Sim. E ele andou, assim, com 73 anos, andou rapidinho, lá, ligeirinho. E aí eu brinquei, agora tá menos ansioso, né? Agora eu tô.
ou seja, ele corporificou com uma ação, né, um exercício físico, não foi só a resposta, né, foi a corporificação. A energia chegou aqui, né, nas pernas. Andou, e foi interessante que ele ficou tão ativo que a gente passou do carro e ele se esqueceu, porque ele estava ali envolvido, foi muito, muito curioso. E eu fiquei lembrando dessa questão, né, das fases da vida, como é complexa, né, a vida, e essa coisa, ele está mais tranquilo, né, mas ele brincou assim, eu precisava ficar mais tranquilo ainda, talvez ele já sempre foi uma pessoa muito inquieta, na verdade, o sobrinho dele falou, né, e aí às vezes, também, a gente vai ficando com um pouco de assim, eu quero realizar antes de morrer tantas coisas, né, vai dando uma pressa. Ana, eu vou passar aqui para uma última questão, tá? Que é como... E como é que está o tempo da gente ainda? Dá tempo de mais uma? Tá. Mais uma. Tá só mais uma. Como conviver com uma pessoa mal-humorada e dramática, desproporcional e negativa? Como é que a gente pode conviver com essa pessoa, supondo, né, que essa pessoa não somos nós? Porque às vezes tem isso, né? Então, a gente falou aqui da paciência, né? E você também falou aí, Léo, uma coisa boa assim, que às vezes o entendimento nos ajuda, não é? Quando ele entendeu o que era o problema do trânsito, não acalmou 100%, mas ajudou bastante. Então, alguns entendimentos nos ajudam. Então, esse mau humor, esse jeito dramático, que às vezes se torna desproporcional, que você está contando, né? É sinal de que essa pessoa com quem você convive tem necessidades afetivas que não estão sendo atendidas. Ele está com fome. Como é que a gente fica quando está com fome de comida, né? A gente aceita qualquer negócio, sim. Mas a gente tem vontade de comer uma coisa específica que tiraria a nossa fome. A gente pode até enganar, come um chocolate aqui, come um pãozinho ali, uma banana e tal, mas aquilo resolve temporariamente, mas aí a fome volta. A nossa alma também tem fome. Nossa alma tem fome e sede de muitas coisas. Então, quando a gente não cuida de atender as necessidades da nossa alma, a gente começa a passar mal. Então, o mau humor é que a gente está passando mal, está com fome. Né? Mau humor, dramático, reclamão, queixoso, nunca tá bom, se torna explosivo, impaciente, se chateia com qualquer coisa. Tem algo ali, tem uma fome enorme que não está podendo ser saciada. Então, talvez a gente possa desenvolver um pouco de compaixão porque, por quem está assim. Eu sei que é difícil conviver com quem está assim, mas se você puder ver, para além do mau humor, quem é esse espírito que está com essa febre, que está com esse sintoma? Isso é mal-estar. Isso não é quem ele é. Então, se você pudesse cuidar desse outro, investigar, fome de quê que ele tem? Talvez nem ele saiba, né? O que ele está sentindo tanta falta? O que está deixando ele com tanta sede, com tanta fome? Do que ele está precisando se alimentar para que o mau humor possa passar? Então, se você olhar todos esses sintomas, né, todas essas coisas, não como sendo quem ele é, mas quem ele está sendo nesse momento de emergência, talvez isso possa te estender um pouco mais a paciência para poder lidar com isso. Curiosamente, quando a gente responde essa questão, a gente volta para a primeira. Por quê? Por quê? Porque, eventualmente, nesse escanear qual é a fome que a pessoa tem, a gente pode perceber que a fome dessa pessoa não vai ser saciada pelas fontes que ela está procurando. Da mesma forma que, às vezes, a gente fica não enraizado, porque a gente está preso em outras coisas muito fluidas, etc. Ou seja, nessa situação, somos nós que ficamos insaciados, né? Ou insaciáveis. Por isso que eu fiz a brincadeira, porque às vezes somos nós que estamos mal-humorados, ou podemos até estar polidos, mas por dentro azedos. Podemos não estar mal-humorados, mas por dentro estamos amargos. Por quê? Porque estamos insatisfeitos, né? Então, e às vezes essa insatisfação
como a gente falou na questão do casamento, do relacionamento. Não é o outro que vai suprir necessariamente. Da mesma forma, nem sempre é você que vai conseguir suprir essa necessidade, essa fome do outro. E quando você faz esse escaneamento, você percebe, porque acaba sendo um auto-escaneamento, né, Ana? Ao mesmo tempo que a gente vai escaneando, se escaneando, vai escaneando o outro. A gente fala de autoconhecimento, o autodescobrimento. Vai ficando um pouco mais tranquilo, a gente vai ficando um pouco mais paciente. Porque se, por exemplo, foi uma fome que nós também estávamos ano passado, e a gente não está mais porque a gente conseguiu encontrar uma fonte, a gente vai entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E da mesma forma que a mãe ou o pai precisam ter paciência para lidar com as escolhas dos seus filhos, né? Às vezes também a gente está falando disso, só que não de um relacionamento filial, paternal, mas de um relacionamento mais horizontal. Então é interessante que acabou que permeou as perguntas dos relacionamentos externos que passam pelo relacionamento conosco, com o self que foi trazido, quais são os desafios e que volta para o outro, né? E com a fé que a gente precisa desenvolver, não é? Então, tudo sobre cuidado, né? Beleza pura, Ana. Acho que a gente teria aí caldo, Conversa. Né, enraizar mais coisas ainda, mas eu acho que foi muito útil, pelo menos para mim foi muito prazeroso mais uma vez estar com você. Prazer com você. Do caminho, querido. Eu vou passar para você, talvez, fazer as suas palavras finais de hoje. Bom, gente, eu acho assim que a doutrina espírita ela é uma referência tão forte assim para mim que não tem como não falar disso, né? Quanto mais a gente se entende um espírito imortal em processo de transformação moral, mais a gente vai tendo paciência com a gente, sabe? Com o nosso tempo, com as nossas questões, com as nossas aflições. Parar de brigar com a gente ajuda a gente a parar de brigar com os outros também. Então, eu desejo que vocês possam cuidar de suas fomes, de suas sedes. E Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não é? Nós temos fome e sede dos bens espirituais, que a gente às vezes acha que são os bens materiais que vão saciar. Que a gente possa descobrir a verdadeira fonte que sacia o nosso coração, a nossa alma, né? E essa fonte é divina. Então, desejo que vocês possam cuidar um pouquinho mais de vocês. É isso. Muito obrigado, Ana. Que você fique em paz.